As texturas, os fios e o estilo boho chique levemente rústico têm me encantado nessas últimas semanas e têm me inspirado a fazer objetos criativos reaproveitando materiais que seriam descartados. E o projeto de hoje não será diferente. Se você gosta desse estilo, vem comigo nessa ideia. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e você é muito bem-vindo ao canal Lioli Arte. Nesse projeto, o meu desafio foi salvar esse cachepô que estava considerado perdido. E eu comecei fazendo uma espécie de papietagem. Usei papel toalha e termolina leitosa, que poderia ser cola branca diluída em um pouco de água. E eu passei direto no cachepô a termolina e depois eu passei por cima do papel toalha também, para ficar bem colado. E essa textura que eu fui criando aí com essa colagem foi para deixar esse cachepô mais resistente e criar uma camada que preparasse, tirasse a superfície lisa da louça e deixasse essa estrutura já preparada para as próximas camadas que viriam depois. E eu colei 2 camadas, por dentro e por fora. E depois eu fiz uma mistura com termolina leitosa, gesso em pó e bicarbonato de sódio, desses que se usa para fazer limpeza. Misturei esses ingredientes bem e acrescentei água. E conforme eu fui misturando, a massa foi crescendo devido ao bicarbonato. Então eu acrescentei mais gesso e misturei até que ficasse num ponto bom de aplicar. E com a ajuda da espátula eu fui espalhando, esticando bem e passei toda essa textura por fora da peça e por dentro também. E depois eu achei que com o dedo ficava melhor a distribuição dessa massa. Mas não é ideal isso não, é bom estar pelo menos de luva para não penetrar essas coisas nas unhas e não prejudicar a pele das mãos. Deixei secar e foi bem rápido porque aqui no Rio está um calor imenso. E aí então eu achei que seria bom passar uma camada de batida de pedra. E resolvi pigmentar a batida de pedra com um pouco de tinta acrílica. Mas não seria necessário fazer essa parte porque o que viria a seguir apagaria toda essa cor. Então foi desnecessário essa pigmentação. Mas a batida de pedra foi para dar uma proteção maior sobre essa textura com o gesso. E a cor até que ficou bem bonita, mas você vai entender mais pra frente por que não era necessário pigmentar a batida de pedra. Depois eu peguei esse fio de barbante e cortei com um tamanho 2 vezes maior que o diâmetro do vaso. Depois eu prendi a ponta do fio e dei uma laçada como se eu fosse dar um nó, mas eu não fechei a laçada. Passei a ponta do fio umas 2 vezes por dentro da argolinha que se formou. E aí então eu puxei a ponta do fio até que se formasse um nó, fica feito um emboladinho. Procure deixar o espaçamento entre os nós o mais parecido possível. Não precisa ser exato, mas mais ou menos igual. Deixe uma ponta para cada lado sem nó e fiz mais 6 fios iguais. E fui colando esses fios dessa parte mais funda para cima. Colei com a cola pano e fui prendendo com a fita crepe.
E no encontro das duas pontas do fio, eu dei um nozinho bem juntinho do último nó. Passei cola para não desatar o nó e depois eu cortei essas pontas. E aí então, para colar o segundo fio, eu encaixei o primeiro nó entre os dois nós do fio que eu colei primeiro. E assim fui fazendo, intercalando ali esses nós e fui colando até a ponta do pote, todos os fios um por um. Olha que eu gostei bastante assim, desse jeito, mas eu segui em frente com o meu projeto, porque eu queria integrar mais esses fios com a textura do gesso. E aí eu passei uma camada do gesso acrílico, que já tem uma textura bem fininha e seria ideal para passar essa primeira cobertura. E fui pincelando e dando batidinhas para que o gesso entrasse nas frestinhas entre o barbante e a textura. Deixei secar e dei uma segunda camada. E nessa segunda camada eu acrescentei bicarbonato de sódio ao gesso acrílico para dar uma porosidade e o resultado é esse que você está vendo aí. E depois disso, para realçar a textura, eu usei um médium envelhecedor na cor marrogane e um lencinho umedecido. E fui passando ali levemente sobre a textura. E depois eu acabei trocando o lencinho umedecido por um pedaço de pano de malha úmido, porque o lenço umedecido ele acaba deixando uns pelinhos e atrapalha o trabalho. Eu tirei todo o excesso do médio envelhecedor do tecido, porque eu queria que ficasse um rústico suave, eu não queria que ficasse aqueles borrões muito marcados. Então eu fui aos poucos, com bastante leveza, para que ficasse com esse efeito que eu queria. E quando eu achava que tinha marcado demais, eu pegava a parte mais limpa do tecido e ia dando batidinhas para que se desfizesse aquela mancha mais forte. E aquele objeto que estava desprezado e prestes a ir para o lixo ganhou importância. O meu desejo é que esse passo a passo tenha te acrescentado algo e te inspirado. Me ajude aí deixando o seu comentário, deixando o seu like e compartilhando com alguém que você sabe que vai gostar desse vídeo. Muito obrigada por estar comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!